Foi só as pesquisas apontarem o que todo mundo está vendo, que o atual prefeito é tão ruim que não vai nem para o segundo turno, que começou a baixaria em São José dos Campos. Começou ataques de toda a ordem contra o Dr. Elton, contra o Eduardo Cury nas redes sociais e agora até nas ruas, com esses panfletinhos ordinários com ataques pessoais aos dois candidatos que lideram a pesquisa. E por que esses dois estão liderando a corrida eleitoral? Óbvio, porque os dois têm trabalho prestado pela cidade, porque os dois têm credibilidade, coisa que o atual prefeito junto com o Felício não tem, afinal ficaram 8 anos à frente da prefeitura de São José dos Campos. E aponte você aí no seu bairro o que esses caras fizeram pelo seu bairro. Aponte uma UPA, uma UBS, uma escola, uma creche que tenha sido feita por esses dois durante 8 longos anos. Não fizeram nada e pior, fizeram dívidas. Mesmo você olhando para a cidade inteira, não vendo um equipamento novo para atender a população, as dívidas multiplicaram na cidade na péssima gestão desses dois, que inclusive pegaram um orçamento de 2,5 bilhões e estão com 4 bilhões e não conseguem fazer nada de útil para a população. No máximo fica recapeando as mesmas ruas a vida inteira para fazer a alegria de empreiteiros. Tá uma vergonha, e é por isso que eles estão mal nas pesquisas, e como não aceita a realidade, resolveu até comprar uma pesquisa Tabajara de um instituto que coloca ele em primeiro lugar e saiu divulgando ilegalmente essa pesquisa por aí. Afinal, pesquisa que não é registrada não pode. Pois é, só que a vida não é feita de farsa, seus prefeitos, nem de jogo sujo e rasteiro, porque esse negócio nem o Pablo Marçal tem coragem de fazer, porque ele faz o jogo dele, mas faz na cara, apontando o dedo na cara dos outros. E não fica usando a mão de gato para falar mal dos outros, não fica usando o partido em panfletinho que põe só o CNPJ para as pessoas não saberem de quem é, não usa as cores do PT para tentar associar que a patifaria partiu de outro partido. O PT que inclusive você fala tanto mal quando lhe convém, mas encheu de petista na sua chapa, entre os seus apoiadores. Tem ex-vereador petista, tem ex-vice do PT, tem ex-vereador, tem ex-secretário do PT, tem mais PT dentro da sua chapa que no próprio PT. Você foi lá e fez tudo aquilo que era refúgio, que o PT não queria mais, você foi lá e puxou para o seu lado, porque você está literalmente desesperado. E por que está desesperado? Porque passou 8 anos sem fazer nada pela cidade, com aquela cabecinha de herdeiro que pega aquela construção, aquele patrimônio que foi construído ao longo de 100 anos pelas famílias joseenses, por todo o governo de São José, e saíram queimando tudo, 8 anos queimando as reservas que nós temos. E se nós não tomarmos uma decisão agora e botar esse sujeito para fazer outra coisa da vida, porque para prefeito ele não serve, nós vamos quebrar a nossa cidade. E é esse o medo que eles têm, porque quando sentar um outro candidato, um outro prefeito, seja o Eduardo Cury ou o Elton na cadeira, vai passar um pente fino, e aí, gente, essa gastança toda de dinheiro, a gente vai descobrir pro bolso de quem foi. E é esse talvez o grande receio que essa turma tá aí com medo de você descobrir, como uma cidade que sempre foi um exemplo de excelência, que sempre teve a melhor educação, por exemplo, hoje não consegue nem receber verba do governo federal porque não bate meta. Não bate meta. E o sujeito fica falando que investe em educação. Não, uma cidade que era exemplo na saúde pública, hoje a pessoa vai lá, fica 7, 8, 10 horas esperando para ser atendido e não é atendida ao contento. Fica a fila de cirurgias dobrou. Limpeza pública então nem se fala. Nós tivemos uma super pandemia de dengue que matou 6 vezes mais do que no resto do estado por sujeira, porque deixou lixo amontoado nas ruas, porque resolveu, tudo na mão dele, tem que terceirizar, eles não tomam conta de nada. Tem a Urban, tirou o serviço da Urban para ficar jogando na mão terceirizado, e agora quer pegar até ônibus elétrico e alugar para ficar jogando mais dinheiro fora. É gente que não se importa com a nossa cidade, é gente que veio de fora e mesmo estando 25 anos aqui pulando de teta em teta pública, não aprendeu o jeito do joseense. O joseense tem esse jeito franco de falar na cara, de trabalhar de dia até de noite, e não vai aceitar esse tipo de cafajestagem, de jogo sujo, de quem não sabe jogar dentro da democracia, de quem depois de 8 anos não tem nada para mostrar e por isso precisa fazer
ficar fazendo baixaria, como por exemplo ele fez contra o Elton, falando que o Elton não pagou um condomínio. Ah, meu amigo, quem aqui em São José dos Campos ou no Brasil já não atrasou uma conta de água, de luz, de cartão de crédito, porque as coisas apertaram? Isso sabe que você provou para o povo joseense? Que o Elton é honesto, porque se ele fosse ladrão, ele estava com as contas em dias. Porque político ladrão não está com a conta atrasada, tá, doutor Anderson? Por falar em político, em ladruagem, por que você não aproveita e explica a coisa que você vive fugindo, o contrato que está sendo investigado pela Polícia Federal da Fundação Cultural com o PCC, por suposto esquema de lavagem de dinheiro? Por que você não explica para as pessoas por que uma das suas terceirizadas da saúde, que ficava com metade do pronto atendimento na cidade, está sendo investigada pela Polícia Federal por suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro? Pois é, por isso que o serviço público não funciona em São José dos Campos, porque caiu na mão de gente que, em vez de fazer o serviço funcionar, fica caçando para terceirizar e joga na mão de um qualquer, nem investigar direito quem está tomando conta dos serviços públicos e recebendo uma fortuna que está quebrando São José, o sujeito fez. Portanto, dia 6 de outubro é dever de todo joseense demitir esse sujeito, mas fragorosamente, a ponto dele ficar atrás até do PT. Terceiro tá pouco para ele tem que ficar em quarto, em último, porque foi o pior prefeito da história de São José dos Campos. Ficaram 8 anos, ele e o Felício não fizeram nada e ainda acumularam um monte de dívidas que vai complicar o futuro da cidade. E você, qual a sua opinião a respeito? Você acha certo São José virar esse esgoto com um jogo sujo do atual prefeito desesperado para tentar rebaixar os outros candidatos, para tentar ir para o segundo turno, já que por méritos próprios, na sua propaganda, ele não consegue mostrar que tenha feito nada de bom para a cidade em 8 anos? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e é hora da gente fazer uma faxina em São José dos Campos. Chega de dar oportunidade para gente que não aproveitou durante 8 anos. Vai aprender a trabalhar na iniciativa privada. Você não fala tanto em iniciativa privada? Então vamos ver se a primeira você consegue mostrar serviço como empreendedor, já que pendurado de teta em teta no serviço público até hoje você só deixou a desejar.